E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais esse episódio do HFcast. Esse é o episódio de número 4. Então, estamos começando e vamos evoluindo com o tempo. Meu nome é Herbert Fenelon e eu sou o host desse podcast e gestor do HF Group. E hoje iremos falar com o Juliano Gazola, criador da Bioliderança, podcaster, apresentador da Rádio T e da CBN Cascavel, e muitas outras coisas. O currículo dele é gigantesco. Juliano, faz uma breve apresentação aí. Quem é o Juliano? Idade, família. Faz um all-view aí do Juliano. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Um prazer estar participando aqui com você. Na verdade, 42 anos, casado, pai de 2 filhos, vivendo o melhor momento da vida em família e profissional até hoje. Apenas uma correçãozinha ali, eu não sou apresentador lá dos programas, né? Eu tenho, na Rádio T, eu participo já há 6 anos, junto com o pessoal lá da casa, com conteúdos de desenvolvimento humano voltado a business, a lideranças. E também na Rádio CBN, é a segunda vez que eu passo pela CBN, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando ela estava sob o comando de outra corporação. E aí agora voltou e está toda para quem toca lá, o senhor Renato Silva, junto com a Nivel. E retornei a casa a convite da minha querida amiga Olga Bongiovanni. E tem essas 2 participações lá na CBN, toda sexta-feira, 11h10, 11h20 da manhã. E na Rádio T, toda segunda-feira, às 7h50, né? Houve algumas alterações ao longo do caminho. Acredito que na Rádio T vai ficar um intervalo maior entre uma participação e outra, cada 15 dias, em virtude das mudanças de programação. Sou colunista, né? Estou colunista do Jornal Paraná, escrevo na coluna todo sábado e domingo, né? É uma coluna escrita e também no digital, o qual vem me apaixonando muito, porque escrever libera bastante condição da gente treinar o nosso cérebro, aprender a escrever, aprender sobre linguagens, aprender a tocar outros corações que não sejam aqueles através do digital e também através aí da rádio, né? Então são variáveis que a gente tenta entregar ao ser humano. E estou aí, né? Fazendo um pouquinho a cada dia, atendendo as pessoas, desenvolvendo principalmente indivíduos que procuram mais força e mais maturidade. E à disposição. É um prazer estar aqui, repito, e poder ajudar a audiência que você está aí começando. Também tem um podcast, como você falou, né? Hoje acho que umas 4.000 pessoas recebem. Comecei bem timidozinho, né? E onde eu misturo todo o meu conteúdo. Toda segunda-feira, inclusive hoje saiu. Antigamente ele era na sexta, mas aí eu falei, poxa, vamos fazer um podcast para começar na segunda, para a segunda a galera começar a semana turbinada, né? E é um prazer também, porque você tem que aprender a editar, deixar o áudio bom. Você vai investir em equipamento, você deve estar vendo isso agora aí, montando o teu estúdio. E é pesado, hein? É pesado o negócio. Há uma vitória de cada vez, né? A gente não precisa sermos prontos, né? Eu tô indo aos poucos, né? O primeiro passo ali foi a parte das câmeras. Depois, agora eu coloquei uma cortina, tô mexendo na parte acústica, né? Depois da parte acústica vem para a parte de mesa, cadeira, daí parte de microfones, enfim, né? Vai fazendo, mas enquanto esse projeto não sai do papel, a gente vai fazendo aqui, né? É aquela, faz o que pode com o que tem, né? Feito do que perfeito. Eu demorei algum tempo para perceber isso ao longo da minha jornada aí, mas cada dia que passa eu venho fazendo alguma coisinha a mais para desafiar meu cérebro, porque o nosso cérebro gosta de ficar confuso, né? Ou na área de conforto. Mas vamos lá. Juliano, você tem um currículo aí bem extenso, né? Um currículo invejável, vamos falar assim. Professor da Univel, executivo da área de gás. Dá uma breve explanação, começa do começo, né? Desde a sua formação até os passos que você foi galgando, né? Foi evoluindo e conquistando aí. Vamos lá. Bom, vamos voltar então no tempo. Eu sou cascavelense, nascido por aqui e estudei aqui no Colégio Auxiliadora quase toda a minha vida. Fiz faculdade de
administração lá em Santa Catarina, famosa Univale. Eu trabalhava em Itajaí, morava em Balneário Camboriú, morei mal, e a minha faculdade era em Balneário Camboriú também. Por isso que eu tenho esse bronze todo, oriundo das praias, né? Lá peguei esse bronze. E quando na faculdade, eu tinha sempre um sonho de trabalhar em grandes corporações. Eu lembro que quando eu pegava ônibus, a Aviação Pluma, aqui de Cascavel, sem merchandising, né? Eu passava na frente ali na BR-116, na linha verde ali em Curitiba, passava em frente a várias corporações grandes e ficava pensando, um dia eu quero trabalhar nessas empresas grandes, na área de marketing, né? Quando eu fiz faculdade em 2000, a área de marketing era nova no país, não era tão falada assim. Concluí a faculdade muito rápido, né? Eram 5 anos de administração, eu terminei em 4, eu terminei um ano antes. Fizeram uma votação no Congresso Nacional e a administração passou de 5 para 4. Aí nós colocamos uma carga de dupla jornada ali, tinha aulas até final de semana. E aí me formei, voltei para cá. Eu tentei até ficar por lá, mas na atual empresa que eu estava, comecei como estagiário, até foi bem engraçado contar. Depois eu falo mais sobre isso, mas eu tenho 7 cirurgias no quadril e joelho, mas eu trabalhei lá em Itajaí de estagiário. O meu dever lá era passar de gôndola em gôndola, boteco por boteco, caminhando para avaliar produtos da empresa de distribuidora, né? Conheço com a palma da minha mão lá Itajaí, Cabeçudas, Navegantes, Estaleirinho, Laranjeiras, Camboriú, Balneário Camboriú, andei por tudo. Mas lá não consegui me fixar as minhas contas lá para eu não mais depender dos meus pais, o qual eu sou muito grato. Eu tinha uma certa quantia para esperar da empresa. Não foi possível e aí retornei. Cheguei aqui em dezembro. Você tinha que idade essa época, Juliano? 20 anos, eu me formei com 20. Então, assim, 17, 18, 19, 20, eu já estava, teoricamente, pronto para o mercado. Que nada, né? Mas lá dentro da distribuidora eu fui promovido, cheguei a coordenador de operações na área comercial, eu prestava continência ali, um gerente comercial, mas não consegui uma promoção que me fizesse ficar por lá. Mas era para eu voltar, né? E quando eu voltei em dezembro, em fevereiro eu já consegui um emprego no Bradesco. Eu já entrei numa grande empresa e por lá fiquei 4, quase 5 anos. E ali no meu primeiro ano de Cascavel, eu já me meti numa pós-graduação e fui descoberto ali pela antiga Unipam, né? Que tinha uma universidade aqui chamada Unipam. E comecei a fazer pós-graduação e aí o pessoal falou, vem dar aula aqui, vem fazer um teste. E eu ali, cheio de medos, mas ao mesmo tempo com bastante vontade. Eu sempre fui muito bom em oratória, nas apresentações de faculdade eu sempre peitava ali para apresentar. Mesmo com coeficiente de cagaço alto, eu dava um jeito de apresentar. E aí comecei a dar aula na graduação de administração. Então, quando tinha 21 anos de idade, eu comecei a dar aula para formandos de administração. O pessoal estava saindo, eu estava dando aula para eles. Esse ritmo foi constante. Desde os meus 21 anos, eu sempre tive 2 empregos, né? Durante o dia, vida corporativa, e à noite, faculdade. Depois que eu saí do Bradesco, eu entrei no mundo do petróleo e gás, que foi fantástico, né? Acho que foi eu ainda não descobri nenhum varejo tão perfeito, quando eu falo varejo, que é acessar 98% da população brasileira. Não conheço nenhum varejo mais agressivo do que o mercado do gás e cozinha, né? O botijão de gás. E foi uma escola maravilhosa, vários cursos dentro da companhia, vários MBAs, Fundação Getúlio Vargas, USP, FIA, tudo pela empresa, né? Tinha sempre um sonho de trabalhar em grandes empresas e eu tinha atingido o meu sonho de trabalhar no 4º maior grupo empresarial do Brasil. E aí comecei também, depois eu saí da Unipam, fui dar aula na Univel. E aí interrompi as aulas da Univel porque eu fui promovido e transferido daqui de Cascavel pela própria Ultragaz. Fui promovido horizontalmente, não tinha sido uma promoção ainda vertical. Mas eu fui apostando, né? Fui na coragem, com um filhinho, meu primeiro filho tinha 7 meses de idade. Fui lá para fazer ele não pegar sol, né? Eu sempre brinco que eles foram para Curitiba para não pegar sol, para tomar vitamina D via goela abaixo, né? E por lá fiquei. E depois as coisas foram acontecendo maravilhosamente bem.
Até me inscrevi no mestrado aqui pela PUC, aqui em Cascavel. Passei, mas aí não tinha como fazer, porque as aulas eram dia de semana. E eu estava crente que seriam no final de semana. E por lá fiquei até 2015, quando já tinha o segundo filho. E decidimos retornar, minha carreira foi interrompida, eu virei um workaholic total. E aí nós decidimos, depois de bastante porrada, a gente voltou para Cascavel. Voltei a dar aula em 2016 na Univel de novo, né, a convite, como sempre, do meu querido amigo Lúcio, coordenador de lá e patrimônio histórico já da Univel. E em 2017 aí eu encerrei a escolinha, né, de professoral ali na sala de aula. Eu sempre tive alguma coisinha com desenvolvimento, com pessoas, com treinamento, com professor, né? Eu sempre tinha uma facilidade de puxar a galera para orientar alguma coisa, seja em reuniões, seja em reuniões individuais com clientes, etc. E eu lembro, Herbert, que sempre, depois das minhas aulas na faculdade, as turmas de 20, 30 alunos sempre ficavam ali uns 5 ou 6 alunos esperando para ir embora comigo, assim, até o carro. Me pedindo conselho, me pedindo isso, como que faz para ganhar mais. Ou seja, algum tipo de mentoria, abre aspas. E as coisas foram acontecendo e eu fui procurando a linha do desenvolvimento pessoal. Primeiro me conhecer, né? Saber o que acontece comigo, saber o que acontece com a minha vida, com as minhas doenças, com as minhas limitações, porque a vida tradicional ensina aquilo que está já no by the book para você saber e não questionar. E eu sempre fui um cara muito questionador. Eu sempre fui um cara muito... eu não me concluía só por uma explicação ou outra, né? Até de um certo ponto, assim, longe da rebeldia, mas eu sempre queria alguma coisa a mais. E aí fui caindo nesse mundo de vários cursos, até curso de Lego eu fiz, né, para aprender a brincar com Lego de forma séria. E de lá para cá, Herbert, eu venho trabalhando, venho contribuindo. Hoje são mais de... Eu estou perto de 6.000 horas de atendimento individual, de desenvolvimento humano, de executivos, gestores. Quando eu falo executivos, até minha esposa me corrige. Juliano, você atende qualquer pessoa, não é só um executivo, né? Porque as pessoas acham que eu só atendo gerentes, diretores e CEOs. Não. São qualquer ser humano que tenha a vontade de ouvir minhas perguntas e de ouvir a minha carga de estudo, ele tem condições de ter um aprendizado por aqui. Então, é uma honra poder trabalhar com isso e fazer isso tudo de forma planejada, né? Tem coisas na nossa vida que não dá para planejar, mas muita coisa aconteceu de forma prescrita por Jesus Cristo, bem certinho. Eu era teimoso em achar que não era. E hoje a gente vem percebendo que ele está construindo, né? Ele já construiu, né? Eu que estou ali desbravando esse caminho. Eu lembro de eu fui várias vezes para Ninfo, nome de turma, essas coisas que a faculdade tem. E eu lembro de uma plaquinha, na minha mudança de retorno para cá, em 2015, abrindo umas caixas, eu vi uma plaquinha e estava escrito assim, grande é o homem que descobre os seus próprios talentos, né? Mas gigante é aquele que descobre o talento dos outros. E aquilo ficou na minha cabeça. E hoje eu entendo, né, que eu ajudo as pessoas, eu me ajudo também a descobrir os meus talentos, mas a descobrir os talentos da galera que vem até aqui, buscando, às vezes, uma coisa e encontram outras até bem maiores. Nessa sua jornada aí, história, assim, muito incrível, impressionante, né? Claro que foi bem compacta, né? Bem compactada aí, até para caber no podcast. Quais foram, assim, os principais valores que você carregou contigo? Que a gente já, entre aspas, nasce com alguns valores, aprende no decorrer da jornada e entende que esses valores é a bússola, né? Quais foram os principais, assim, que você sempre carregou na sua jornada? Cara, valores são mutáveis, né? Eu tive uma vida familiar, eu digo criança, adolescência, vida infantil, depois adolescência, bem longe da espiritualidade, bem longe de Jesus Cristo, muito frio, né? Então, os valores que eu construí ao longo da minha jornada, eu posso falar com muita tranquilidade. Eles foram ter entendimento depois da minha vida adulta, ali, depois dos 20 anos de idade. Porque até então, eram valores fracos, valores que eram combatidos facilmente. Então, eu arrisco em falar que, a partir da vida adulta minha,
A partir do momento que eu consegui meu emprego, que eu conseguia pagar minhas contas, não depender mais do empenho dos nossos pais, aí eu comecei a criar valores. E valores como honestidade, isso é uma coisa óbvia. Isso eu aprendi com meu pai e com a força do trabalho, que ele sempre trabalhou muito. Mas são valores que foram galgados ao longo do tempo. E isso é do ser humano mesmo. A gente não nasce... os nossos valores não vão morrer com a gente vai mudar ele ao longo do tempo. Por exemplo, eu tinha muita certeza de que a vida corporativa era maravilhosa, workaholic, trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. Eu lembro, eu saía às 6 horas da manhã para ir para Ultragaz e voltava 10 para meia-noite, 10 para as 11 ou 11 horas, quando eu voltava da Univel. Achava aquilo normal. Então, para mim, aquilo era um valor que o trabalho era um valor importante. E, de fato, né? Eu sempre explico para os meus clientes aqui que quando as pessoas me perguntam, poxa, o que eu faço? Estou com dificuldade na vida, estou com procrastinação. Eu falo, cara, a primeira coisa que nós temos que aprender é você honrar teu próprio nome. Ponto. E um dos valores que eu aprendi de forma familiar, inclusive, é honrar o teu nome, né? Você arcar com suas despesas, você, com o fruto do teu trabalho, você está ali respondendo pelo seu nome. E aí, com o tempo, Herbert, o valor familiar, né? Depois que você tem a sua família, depois que você casa, você tem uma condição de poder falar, que o valor da família, ele é intransponível, ele é para sempre. Os valores, obviamente, bíblicos fizeram parte da minha vida, mas muito recente, assim, né? As coisas vão acontecendo e são valores que você acaba aprendendo. A vida corporativa ensinou valores fantásticos sobre finanças, sobre como cuidar do seu dinheiro, como você tomar decisões para evitar algum contratempo. Ensinou valores de zelo, cuidado pelo que é seu. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, mas todos os valores são mutáveis ao longo da nossa jornada. Eu costumo investir bastante nos últimos anos para cá em princípios. Os meus princípios precisam ser bem lapidados, fincados num local que eles não vão mudar, porque aí você consegue ensinar melhor as pessoas, você consegue nutrir essas informações de princípios, porque valores vão mudar. Até meu segundo filho, eu ainda preferia a vida corporativa. Eu falo francamente sobre isso, é muito natural para mim falar, até porque a opinião de Jesus Cristo sobre mim é o que vale. De resto, a gente só aceita, mas a opinião que vale é sobre ele, que ele conhece os fatos da minha vida. E aí quando você percebe, né, aí veio o meu segundo filho, as coisas, opa, peraí, família, filhos, o estudo, né, do desenvolvimento humano, comecei a fazer vários cursos e dentre esses vários cursos, outros que abriram a minha mente, de fato, e mostraram as possibilidades do desenvolvimento humano que são incríveis. Hoje, estava lendo um livro aqui que fala sobre a psicologia, a psiquiatria, mas 3 cartas específicas do tarô, mas nada a ver com adivinhação, com futuro, não. É a história milenar que fala sobre isso, né? Do mago, da rainha, ou seja... E aí, para você ver o quanto que o ser humano é complexo. Nós não podemos descartar nenhuma possibilidade quando se fala em desenvolvimento humano, né? Tá certo. Tem uma máxima, vamos falar assim, muito citada hoje, né? É uma coisa assim que as pessoas falam muito e de algum tempo para cá está muito em evidência. Então todo mundo, a gente ouve falar essa mesma palavra sempre, né? Mas olhando sua trajetória, a gente, falando aqui brevemente, né, vê que você já utiliza isso, de repente, há bastante tempo. Até porque, para chegar onde você chegou, deveria exercitar essa máxima, né? Que é o que muita gente chama hoje de networking. Mas algum tempo atrás nem se falava nessa palavra, talvez, né? Não nessa terminologia. Como que é essa ferramenta e como que você se ligou que precisava ativar essa ferramenta e como que ela te ajudou na sua trajetória? Olha, se você for olhar, falar em trajetória, quando eu entrei no Bradesco, eu entrei através da indicação de uma comadre,
que depois veio a ser comadre minha, né? Ela era namorada de um amigo meu e conhecia alguém lá dentro do Bradesco que me falou, olha, leva o teu currículo lá. Então ali, com 20 anos de idade, eu comecei a utilizar isso. Mas obviamente depois você vai aprimorando, mas na Ultragaz, por exemplo, quando eu fiquei sabendo da vaga, eu fui investigar quem é que trabalhava na empresa. E descobri que um grande amigo meu, até hoje, trabalhava lá já há cerca de 2 anos. Eu liguei para ele imediatamente e falei assim, ó, fulano, tem uma vaga aí, ele me recebeu muito bem, me passou para a próxima fase para falar com o chefe, e depois as coisas foram acontecendo para conseguir, por exemplo, dar aula na Univel. Alguém falou bem de mim lá para o Lúcio acreditou e confiou e foi indo. Aí hoje você encontra lá o Renato Silva, o vice-prefeito, e ele, ô professor, tudo bem? Ou seja, o network ele te leva, e eu sempre brinco com os meus clientes que já passaram por aqui, se você tem um sonho, por exemplo, de andar de helicóptero, mas não tem dinheiro para comprar e não tem dinheiro para alugar, só me cabe uma alternativa, né? Conhecer alguém que conhece alguém, que seja primo de alguém, que seja colega de alguém, que seja irmão de alguém que tem um helicóptero. E isso é o poder dessas conexões. Só que nós temos que tomar um bom cuidado, né? É inevitável na vida do indivíduo você ter ali aprendizados no meio do caminho. Você acreditar ou se conectar com pessoas que, porventura, queiram mais usufruir daquele teu network do que... Ou seja, eles querem desequilibrar a famosa lei do equilíbrio, né? Porque network é para isso, né? É onde eu venho aqui e me entrego tudo que eu tenho para o Herbert. E aí eu não me preocupo com o que você vai me dar em troca, porque eu tenho convicção de que o outro ser humano vai me entregar. Esses aprendizados, né, de você explorar e ser explorado, você vai aprendendo e depois vai galgando. Mas o network, ele é necessário, ele é vital, inclusive quando você pensa em indivíduos com depressão, com ansiedade. Eu sempre falo para os meus clientes aqui, a melhor forma da gente combater, respeitar das devidas proporções, a depressão, é você servir as pessoas. E você só serve alguém quando você se conecta com ela. Ou quando você, pelo menos, ouve quais são as necessidades que ela possui. Que é o primeiro passo, né? Tá disposto a ouvir. E esse servir nada mais é do que você... Né? O que eu posso fazer pelo Herbert hoje? O network está aí para isso. Depois nós tivemos uma evolução, né, da palavra network, que hoje é o netweaving, que é você... o network ele é taxado como assim, poxa, muito business, muita troca. E o netweaving veio para colocar as devidas proporções e necessidades, né? Mas eu falo para você e para quem estiver assistindo aí, eu até reparei que minha tia tá aí, meu irmão lá de Dubai tá aí também, 3 da manhã lá em Dubai, vai dormir, meu irmão, vai dormir. Mas eu sei que ele tá aqui fiel, né? E eu sei que o network, o meu irmão tá lá em Dubai fazendo isso, por exemplo. Ele comprou a passagem 1 ano atrás. Falou, eu vou para Dubai. Se a empresa vai ou não vai, eu vou. E tá lá. Talvez um dos melhores lugares do mundo também para fazer network, né? É super importante essa troca de feedback, né? Principalmente para você que, vamos falar assim, tem mais experiência, né? Eu sou muito novo, então tenho muito a aprender com todo mundo. Então, todo mundo que passou aqui pela live, ó, o seu irmão aí, ó, jet lag. Tá com jet lag. Ele chegou lá quando? Chegou ontem, se não me engano. Ontem. Enfim, todo mundo que passou aqui pelos episódios que transcorreram aí, né? São pessoas, assim como você, acima da média, vamos falar assim. E todos tiveram várias coisas a ensinar, né? Então, sou muito grato a todos que passaram por aqui. Mas vamos lá para o assunto chave da live, do episódio. O que é bioliderança, né? Bom, vamos lá. Dentro dessas formações em desenvolvimento humano que eu fiz, me foi apresentada, né, minha esposa maravilhosa, ela tinha o costume de seguir uma pessoa aqui em Cascavel que tinha um conteúdo interessante, um conteúdo provocativo, disruptivo, né? Tirava a gente da zona de conforto.
Mas eu nunca dei muita bola, até porque eu estava no meu método mais acional, mais paulada. Para quem conhece o meu trabalho aqui no escritório de treinamento, sabe que eu costumo ser mais duro nas perguntas. Um dia eu fui numa palestra com ela, achei interessante, até anotei algumas coisas. O mundo girou e eu me vi no treino de futsal do meu filho, e uns 3 metros de mim, um cara também assistindo o treino de futsal do filho dele, o mesmo treino, colegas de sala de aula, nossos filhos. E era aquele palestrante que tinha falado pra gente lá sobre a reprogramação biológica. E eu já fiz 7 cirurgias no quadril e joelho, então as respostas que a medicina tradicional me trouxe sempre me deixaram assim, tá bom, vai. Eu tive um vírus, esse vírus mergulhou no meu sangue, nadou de braçada e deu uma bombinha no meu quadril. É isso. Em suma, é isso, eu resumo, né? E aí, eu lembro que o Dr. Maurício estava lá preocupado com o futsal e tal, mas eu vi que ele estava inquieto e fiz ali 1 ou 2 perguntas para ele, me apresentei, fomos conversando, e com uma pergunta que eu fiz para ele, ele destravou algumas coisas na vida dele ali, ele até publicamente reconhece isso. Começamos a ficar amigos e ele me chamou para eu atender ele via coaching executivo. Atendi ele por 3 vezes e quando ele foi me pagar, ele falou, deixa eu te fazer uma proposta. Eu te dou o meu curso em troca de você me atender. Eu falei, sim. Vim para casa, falei assim, amor, né? Falei com a minha esposa, Carla, que está aí. Será que vale a pena? O que você acha? Ela assim, amor, pelo amor de Deus, manda ver e tal. E isso acho que foi em 2016, acho que foi. E aí, troquei, fiz o curso de reprogramação biológica, que entende a origem das doenças, né? Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Fiz a reprogramação, depois a reprogramação biológica tem como base os ensinamentos da medicina germânica, que entende, que foi desenvolvida por um alemão, começo de 80, eu tinha 1 ano de idade, que mostra que toda doença ela é oriunda de um conflito emocional, vivido sozinho, de forma intensa, não resolvida, e que pode perdurar por meses, por dias, por anos, por décadas. E essa base da medicina germânica eu também fui atrás, aí fiz também uma formação de medicina germânica aqui com a Marina Bernardi, aqui em Cascavel, também que já me abriu portas. E aí quando eu comecei a ter as respostas do que eu tive, né? Acho que essa é a grande sacada do ser humano, é quando você se entende, quando você se cura, para depois você ajudar as pessoas a se curarem, né? E aí depois só foi aumentando as formações em desenvolvimento humano. Só que eu tenho essa vertente de negócios, de business, o vocabulário, a pegada competitiva, né? Eu sou um cara, eu sou leonino, então eu sou um cara territorialista. Eu gosto de conquistar território, né? O famoso espaço. Mas aí, o que eu fiz para desenvolver a bioliderança? Peguei a reprogramação biológica. Né? Se você pegar, a reprogramação é o quê? A medicina germânica, a cinésio tecidual, que é tocar os tecidos, cinésio muscular, que é você testar o músculo. Hoje o Dr. Maurício já colocou bem mais coisas, mas você tem a constelação sistêmica de Bert Hellinger. Eu também coloquei isso aí dentro de um balde, peguei todo o meu portfólio de professor de administração e gestão, botei lá dentro. Todas as minhas 6.000 horas aí na época, 4.000 horas de atendimento de gestão e executivo, e Excel avançado, todas essas coisas que no mundo dos negócios possui, e coloquei à disposição do indivíduo como liderança. Então hoje, a bioliderança é uma mistura de conteúdos, só que estava faltando algo ao longo da jornada. Eu percebia que assim, poxa, o Bert Hellinger, que estuda as constelações, é um cara muito bom, né? Se você pegar aqui, eu tenho um livro dele aqui maravilhoso. A constelação empresarial, a constelação familiar, as doenças também têm a sua origem sistêmica, né? Passa de geração em geração. As doenças, né? Toda doença é emocional, mas é como se fosse um triângulo. Eu vivo um conflito, meu cérebro recebe essa mensagem dizendo, poxa, esse conflito é sério. Sendo um conflito sério, o meu cérebro vai falar assim, ó, beleza, é sério. Vai para um órgão do nosso corpo mais sério, um órgão mais vital, um órgão mais complexo. Então, as doenças existem para isso, para nos mostrar que estamos vivendo um conflito que precisa ser resolvido.
Quando eu não resolvo, eu fico na doença por muito tempo. E eu percebi que esse conteúdo, ele estava inacabado. Aí, onde eu coloquei com muita paixão, e estou colocando com muita paixão, vários outros conteúdos. Eu estou estudando filosofia para colocar dentro da bioliderança. Já estou colocando. Cristocracia, que é o estudo da Bíblia focada no desenvolvimento de líderes. Artes cênicas, moda, nutrição, psiquiatria e é isso. Essa mistura toda dentro da bioliderança. Então é um composto, digamos que o pessoal tomou muita vitamina aí para o Covid, né? Então digamos que a bioliderança é um composto de inúmeras vitaminas turbinadas pela cristocracia. E hoje eu falo, os estudos de Cristo para os outros faz sentido. Do que antes, quando a gente procurava vários estudos e esquecia da fonte número 1. Então hoje eu inverti. Coloco como centro da bioliderança os estudos de Cristo. Por exemplo, vai falar de bioliderança, eu não tenho como eu falar sobre força. Todo mundo que me procura aqui para eu atender, no resumo da ópera, essas pessoas querem força. De alguma forma, eles captaram aqui em mim que eu tenho algum quesinho que indica força, talvez pela minha linguagem, pela minha postura corporal, né? Mesmo com todas as dificuldades de 7 cirurgias, eu sei que tem gente que já fez aí muito mais. É muito fácil você encontrar pessoas que tiveram o mesmo cenário que o meu e se fazendo de vítima por aí, de coitadinho, de oh meu Deus, e me ajude. Eu já atendi pessoas que se fazem de coitadas com uma cirurgia de redução do estômago. Aí você percebe que as pessoas não tem como eu falar de força sem eu falar de apóstolo Paulo, por exemplo, que é o cara que mais demonstrou, na minha opinião, o quesito força ao longo da sua história, ao longo da sua jornada. E aí você pega essas passagens bíblicas com biologia, ou seja, o que é fraqueza? Será que fraqueza tem a ver com músculo? Será que fraqueza tem a ver com osso? Será que fraqueza tem a ver com tendão, ligamento? Será que fraqueza tem a ver com capacidade cerebral? Aí você conecta aqui o apóstolo Paulo. O que tem a ver apóstolo Paulo com a biologia, com o músculo? Que é um tecido do nosso corpo responsável pela capacidade, por ser capaz de alguma coisa. Ou será que se eu tiver um osso fraco, eu já entendo que eu me sinto desvalorizado, que me falam para mim que eu não presto, que eu não sou bom o suficiente. E aí, como é que você vincula esses conteúdos, né? E aí a bioliderança vem para isso. Para dar ao indivíduo eu confesso, né, carteirinha aqui, que é um conteúdo completo para desenvolver o ser humano. Porque você tem o biológico, você tem o estudo da evolução do ser humano, a evolução do indivíduo com a filosofia. Você pega a cristocracia, que coloca princípios e não valores, apesar de ter vários valores lá dentro, mas são princípios que enterram e não deixam. É difícil o ser humano desenterrar esses princípios e jogar fora. É mais fácil você encontrar um indivíduo que tem valores supérfluos, que está ali quebrando a cabeça, mas está tentando o seu dia a dia, está lá honrando o seu nome, às vezes sem saber do princípio. E aí você colocar esses princípios nele. Mas uma vez colocado esses princípios no indivíduo, dificilmente ele se desconecta. Porque aí, como é muito mais profundo do que você ler Sri Prembaba, Mahatma Gandhi, que são ótimos textos. Mas quando você vai no princípio fundamental, e aí depois você constrói o ser humano forte do jeito que você quer. Essa bioliderança, eu espero que eu tenha conseguido explicar para a galera o que é uma junção de diversos conteúdos. E todo mundo faz isso, né? A própria reprogramação biológica é isso, né? Você pega lá a cinésio, agora tem até homeopatia, tem a constelação dentro. E o que eu fiz foi colocar mais conteúdos. E é nosso, né, Herbert? Você mesmo citou. A bioliderança é registrada, é cascavelense, é nossa, é patrimônio nosso. A gente tem todo o direito aí de explorar e de fazer chegar a outras pessoas, né? Vamos trazer aqui uma historinha, né? Quando a gente... É comum, às vezes, a gente tá assistindo... Principalmente a gente tem filho, né? Um desenho e tal, de repente aparece uma lampadinha na cabeça do personagem, assim, né? E pim! Tem até o barulhinho. E quando que essa lâmpada acendeu na sua cabeça, vamos falar assim, quando que surgiu essa ideia que você
parou? Teve uma virada de chave ou foi uma construção lenta, né? A questão da bioliderança, o nome, todo esse processo, surgimento dele, vamos falar assim. Bom, a minha inquietude, né? Como eu falei antes, eu sempre fui um cara inquieto. Quando as explicações sobre o meu problema no quadril esquerdo, elas não me preenchiam mais. As explicações eram sempre as mesmas e elas não fizeram mais sentido para mim. E quando a reprogramação biológica se apresentou, especificamente com a medicina germânica, dizendo osso, pelve, cabeça de fêmur. O conflito é esse. Pau! Aí fez toda a conexão com a minha vida. Com a vida dos meus pais, com a vida familiar que eu tinha, os conflitos que as pessoas que estavam no meu seio familiar tinham todos os dias e tem até hoje. Aí comecei a ligar esses pontos e por eu ter a vertente de negócios, eu pensei, gente, mas quantas vezes eu cruzei com pessoas que mancavam na empresa, que tinham problema de queda de cabelo, que do dia para a noite vinha sem óculos, na segunda-feira veio com óculos. Quantas pessoas cruzaram comigo nas empresas e até funcionários meus que chegavam e me entregavam um atestado médico por sinusite, vou embora, não vou trabalhar. Quantos funcionários que eu provoquei, por exemplo, essa sinusite? Quantos funcionários que chegaram, olha, eu estou com infecção urinária, estou mal-humorado, não fala comigo. Né? Tive já staffs assim. Quantos clientes que eu cheguei, marquei reunião e eles falavam, viu, Juliano, não venha que eu estou mal, estou com enxaqueca, eu estou com labirintite. Cara, eu falei, meu Deus, eu posso ajudar essa galera a entender o que está acontecendo. Eu posso ajudar esses empresários a reduzir atestado médico, literalmente. Eu posso ajudar esses empresários a desenvolver equipes mais fortes. Conheci cases de reunião de segunda-feira cedo, galera que está ouvindo a gente, que na terça-feira 3, 4 funcionários deram febre, diarreia e vômito. Depois da reunião. Tive reuniões que eu frequentei que no dia seguinte as pessoas tiveram problema de infecção urinária, a famosa cistite. Problema com enxaquecas fortíssimas, principalmente aqui na frente. E aí, se a conexão é toda emocional, então eu sei que um empresário pode causar conflitos emocionais nos seus funcionários, assim como um homem, um marido pode causar 415 mil doenças à sua mulher, assim como uma mulher pode causar 415 mil doenças no seu homem. Uma mãe pode causar 320 mil doenças nos seus filhos. O pai também. Já vi pessoas que fazem reuniões, por exemplo, na segunda-feira pós-feriado, né? Feriadão, quinta e sexta, sábado, domingo, faz uma reunião na segunda-feira. Coisas geram conflitos, né? Então, eu pensei, com toda a minha ingenuidade, com toda a minha boa vontade, mas principalmente com a minha generosidade, será que eu não posso ajudar essa galera a entender um pouquinho mais? Será que eu não posso contribuir para que eles sejam mais fortes, mas ao mesmo tempo tenham funcionários mais fortes? Não é aquele funcionário que aguenta tudo sozinho e que peita tudo, não. Esse uma hora ele vai estourar. Mas de fato que a pessoa consiga entender, né? Quantos gestores não tem aí funcionários que perdem cabelo no meio do escritório? Vão no banheiro, a moça vai limpar e junta um monte de cabelo. A gente nem sabe, a gente acha que é porquice, a gente acha que é um desleixo do funcionário. Quando vê, na verdade, tem muitos códigos escondidos ali, né, Herbert? Então, e aí esse insight veio acontecendo ao longo da minha jornada. Com a apresentação da reprogramação biológica na minha vida, depois a medicina germânica, e todos os cursos de coaching que foi possível fazer, formações internacionais, formação no Chile, aqui em São Paulo, fiz Lego, né? A Lego, empresa internacional de peças, de bricks, tudo com o intuito de fazer esse desenvolvimento. Mas o principal foi a construção, ninguém está pronto. O próprio apóstolo Paulo, quando ele começa a sua jornada, a primeira viagem, a segunda viagem dele, cada dia era diferente. Ele tinha uma coisa que era básica, que era o evangelho que ele precisava pregar. Mas cada cidade tinha um aprendizado novo. E assim foi com a bioliderança. E hoje eu tenho consciência que ela é um grande presente para a humanidade, para o empresariado, seja um empresário de 3 funcionários ou um cara de 3.000 funcionários. Quando você entende que você pode fazer mais pelo indivíduo,
o produto ou o nome, a patente, ele é um artifício que você tem, mas o principal é a generosidade. É o que você acredita de coração que você pode entregar para esse indivíduo, né, Herbert? E aí por aí vai, né? Até você falando aí, eu lembrei desse livro aqui, ó. Até olhei para o lado aqui. Achei bem interessante que tem algumas coisas que se conectam, né? O Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E ele fala justamente sobre gestores, né? E a grande diferença das empresas de comparação direta, que ele chama, né? Que são do mesmo segmento e tal, que deram uma crescida, mas caíram para as que explodiram, foi o gestor, né? Que ele é basicamente essa questão que ele evita esses confrontos, enfim, tem uma forma mais sutil de fazer com que a equipe chegue num determinado ponto, vamos falar assim, sem bater de frente, sem gerar conflito. Só para complementar, uma vertente que precisa, todo indivíduo precisa, inclusive eu, nós precisamos melhorar a comunicação que nós temos. Porque, só para você ter, eu vou dar um spoiler. Se eu percebo que eu trabalho com alguém que é mais submisso, que é mais fraco mentalmente, eu posso causar vários conflitos biológicos naquele ser humano. E eu posso causar vários conflitos biológicos falando, você é fraco, você não presta, você é isso, você é um vagabundo. O indivíduo precisa melhorar a comunicação. De fato, eu preciso melhorar a minha comunicação. Para que a gente não entre em embates, para que a gente não entre em disputas territoriais arcaicas, porque na verdade é isso. O indivíduo, quando se conflita, quando adoece, é porque o cérebro primitivo dele, que é o reptiliano, que é o primeiro tecido cerebral a ser constituído no nosso corpo, é o reptiliano, que é o responsável por fazer xixi, fazer cocô. Eu melhorei, porque é outra coisa. Lutar ou fugir. E a comunicação é isso. Às vezes eu trago a minha raiva para o reptiliano e eu mando as pessoas para aquele lugar. Crio conflitos biológicos nas pessoas, às vezes por simplesmente não saber me comunicar. Então esse é um desejo que eu também quero colocar de forma pulverizada na bioliderança. Viu? O nosso tema da live, vamos falar assim, foi como a bioliderança pode ajudar nos negócios, né? Perfeito. Basicamente foi esse o tema. Eu queria um pouco mais a fundo, claro, se for possível, né? Justamente com essa pergunta, como a bioliderança pode ajudar as empresas hoje, mas se você puder passar alguns estudos de caso, não precisa citar nome, nem empresa, nem nada, mas tipo assim, ó, aconteceu assim, assim, assado, a empresa teve esse benefício e tal, justamente porque através de histórias talvez é mais fácil a gente assimilar como realmente aconteceu, né? Vamos pegar e baixar aqui, igual o Matrix, vou baixar um download do Forrest Gump, aqui, contador de história, né? Mas tem vários cases, inclusive quando eu dava aula, não sei se tem alguém aí que foi meu aluno, mas eu sempre tinha muito case para contar. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos falar de território, um assunto importante para o ser humano que envolve ali bexiga, sistema urinário todo, é muito sensível ao território. E eu tinha, dentre os vários atendimentos que eu tive, eu atendi uma gestora que é bastante territorialista, ela gosta de competir, bastante executora e vivia tendo infecção urinária com muita frequência. E sempre com dificuldade de entender, né? Tomava remédio, depois voltava, tomava remédio, depois voltava, tomava remédio, depois voltava. Então, pegando já um primeiro conhecimento para vocês, primeiro conteúdo sistema urinário é altamente conectado a território. Por quê? Lembra dos felinos. Os felinos, quando precisam marcar território, eles mijam para tudo quanto é lado. O meu cachorro, o seu gato, qualquer mamífero que precisa marcar território, ele faz xixi por tudo quanto é lado. E ela tinha infecções urinárias que não passavam. Falei, putz, mas né? Eu comecei a investigar a questão de layout da sala dela. Layout da sala. Juliano, mas espera aí, você está vinculando layout, cadeira, mesa, quadro, posição, porta com a bexiga dela? Você tá de sacanagem. E aí, quando eu fiz a pergunta para ela assim, viu? Me desenha, eu tenho um quadro aqui na minha sala, você conhece?
ela desenhou aqui a sala dela. E ela ficava de frente para a porta. Todo mundo que chegava com qualquer assunto, seja assunto bom, assunto ruim, chegava nela primeiro. E a sala dela era do lado do recursos humanos da empresa. Então, sempre que tinha alguém entrando na sala de recursos humanos, na famosa salinha fechada, ela via. E por ela ser competitiva, ela, em alguns momentos da carreira dela, se via ameaçada quando funcionários dela entravam na sala de RH. Então, ela se viu ameaçada. Ah, não, vão falar de mim. Ah, não, pelo amor de Deus. Ah, não. E o que será que está acontecendo? Os fantasmas, né? A psicologia explica isso, né? O conceito, os fantasmas, os espelhos que ela montou, trouxeram para ela uma insegurança territorial. E aí eu fiz uma mudança simples. Muda todo o layout da tua sala. Aí ela passou a ficar na última posição da sala, posição de chefe, olhando todo o setor, mas longe da porta. Além do entendimento que eu falei para ela, o que era a bexiga, o que era a infecção urinária, teve uma mudança de layout. Isso explica muito o território. Mais um case de infecção urinária para deixar a galera bem feliz aí. Tive uma cliente que tinha também frequentes cistites, mas ela era solteira, sofria lá com a questão de ser mãe solteira, desculpa, sozinha, pai da criança pouco ajudava, e ela vivia com esse filho é autista, e que dava muito trabalho em casa. E o apartamento dela sempre, por mais que ela arrumasse, sempre estava desarrumado, sujo, tinha gatos, a criança também tinha lá suas manias. E ela com frequência arrumava, mas minutos depois o apartamento estava descambado. E aí você entende que território é bexiga, já falei sobre isso, mas também um território desorganizado também gera infecção urinária. Eu organizo, alguém desorganiza. Eu organizo, alguém desorganiza. E isso funciona tanto em casa quanto na vida corporativa. Um setor desorganizado. Então nós temos dois conflitos de bexiga: ameaça de território e desorganização de território, né? Bagunça no território. E isso é a vida corporativa. Isto é a vida do indivíduo que lidera ou é liderado. Ou eu estou dentro do ambiente que está uma zona, ou eu estou dentro do ambiente que me sinto ameaçado. Quem já foi CLT sabe. Em algum momento a gente se sente ameaçado de perder o emprego, de ser trocado, de vir uma evolução tecnológica e te botar por escanteio. Então são dois cases aí famosos, assim, de forma muito tranquila, sobre território. Mas você tem coisas mais sérias. Você tem aí, tive episódios, né, de uma funcionária, uma staff, uma secretária que sofria com enxaquecas frontais. Muito. E aí começamos, né, todo bom terapeuta tem uma boa anamnese, ou seja, uma ficha que você busca saber tudo dessa pessoa. E aí, no decorrer das nossas sessões, ficou claro que ela tinha um gestor que cobrava demais. Demais não, que cobrava. Ele tinha umas demandas e o chefe é efeito cascata, né? Vai botando, vai cobrando e vai esparramando. Só que ela sempre começou, depois de um certo tempo, ela começou a citar que ela tinha assédios morais com relação à inteligência dela. Porque ela não tinha um grande domínio de Excel e construção de dashboards, de relatórios gráficos. E sempre depois das apresentações que o chefe dela fazia, ele tecia comentários maldosos. Sempre depois. Então, na construção de todo o relatório dela, ela não tinha enxaqueca, mas depois da reunião, estourava enxaqueca frontal. Toda enxaqueca frontal está ligada a intelecto. Capacidade intelectual, ou seja, me sinto menosprezada intelectualmente. Por isso que eu falo, Herbert, que eu posso causar o que eu quiser no ser humano. Se eu pegar um ser humano fraco, de cabeça que não está pronta, volúvel, eu posso causar a doença que eu quiser. Certa vez também, tanto um homem quanto uma mulher, nas sessões aqui dentro do meu escritório, já encaminhando para o final, e nós, terapeutas, eu também, sempre, a gente tem que olhar tudo. E às vezes você está ali preocupado com a ferramenta ou escrevendo no quadro, aí uma hora eu fui me espreguiçar na cadeira e olhei para o chão.
onde este meu cliente estava sentado. E percebi muito cabelo no chão. Não, tanto de um homem uma vez e uma mulher. Aí me veio o estalo, percebi muito cabelo, comecei diretamente a fazer perguntas sobre proteção, queda de cabelo. Então você que é homem e tem a sua esposa perdendo muito cabelo, obviamente a gente olha para o básico. Muito químico no cabelo, muita tinta, não sei o quê. É um agente causador para cair cabelo. Mas se não tem nada disso, se você não tem essa condição e você percebe que tua esposa perde cabelo pra caramba, a primeira coisa que nós temos que olhar é proteção. O cabelo serve para isso, para nos proteger dos raios solares, para proteger a gente do frio. E aí quando a gente olha proteção, a gente olha para pai, proteção paterna. Só que eu posso ter uma desproteção paterna no trabalho. Ah, entrei na empresa, você é meu chefe, Herbert. E você se dá bem comigo, você me contratou, você que bancou a minha ida. Então, poxa, você é como se fosse um pai para mim na empresa. Se você for promovido, eu também vou. Ou seja, você, de certa forma, me causa proteção. Mas do nada você é demitido. Do nada você, sei lá, tem filhos e a tua atenção vai para outras pessoas. E você passa a não mais me dar aquela atenção. Eu posso vir a me sentir desprotegido, eu posso ter queda de cabelo. E esses dois clientes, quando a gente fez essas perguntas específicas, com a falta de proteção, os dois tiveram a mesma consequência de queda de cabelo, mas uma era, ela via o chefe dela como pai, ficou claro. Ah, o meu chefe vinha na minha sala toda hora, agora não vem mais, pronto. E a outra era literalmente a figura do pai, uma perda do pai por Covid, e esse pai não estava mais aí. Então, a queda de cabelo foi inevitável. Só que você pode ter o período da doença, você que vai alongar, ou você que vai encurtar. Se eu entender o que está acontecendo comigo, o período de doença é mais curto. Se você não entende e fica magoado, fica machucado, você pode ter doenças, Herbert, de 20, 30 anos. Tem pessoas na minha família que morreram de tumores nas partes baixas do corpo, porque nutriram sentimentos de mágoa, de raiva, de ódios, de não perdão por anos. E aí, quando você começa a botar esses cases, né? Você pega, por exemplo, vou falar um pouquinho de outros órgãos. Certa vez eu atendi uma pessoa que, muito bem sucedida, carreira voando, e aí eu comecei a fazer uma análise, uma investigação da árvore genealógica dela. Bisavô, avô, pai, mãe, né? E aí, quando eu pedi do avô dela, tudo aqui começou a vermelhar, aqui no colo. Tudo começou a vermelhar, ela perdeu o fôlego, não conseguia mais responder, nervosa pra caramba. E aí nós percebemos que toda doença que envolva a pele, né, derme, nossa epiderme, está relacionada a conflitos de contato com quem eu não quero, ou separação de quem eu não queria. E na hora, como eu falei de avô, aí ela comentou, olha, aqui é onde o meu avô abusava de mim. Aqui é onde ele esfregava as partes dele em mim. Será que essas variáveis, elas alteram o desempenho do funcionário, do indivíduo, do gestor, do dono? Alteram demais. Porque até então, essas variáveis não tinham vindo para a mesa. Mas você coloca isso, e se ela tem uma funcionária que foi abusada, ela vai poder ajudar? Ela vai conseguir ajudar? Aí você começa a ter essa leitura de como que a bioliderança pode ajudar. E aí, Herbert, você tem um passo mais tranquilo para as pessoas se curarem de forma mais rápida, diminuírem afastamentos. E afastamento hoje, você sabe que é custo, você tem empresa, você sabe quanto custa o teu funcionário ficar ausente por 5, 10, 15, 20 dias. E quando você entende o conflito, a pessoa volta a trabalhar antes e principalmente mais forte, que é o principal objetivo, né, da bioliderança hoje. Acho que não cai mais no mesmo problema, né? Fica mais difícil de... Você pode ter releituras, né? Uma coisa que a gente... Existem 4 processos para nós nos curarmos. Falou bem agora um negócio bem legal. Para nós nos curarmos de qualquer doença, a gente precisa ter uma excelente percepção de mundo. E aí a filosofia e a cristocracia dão na veia. A filosofia é o estudo, o indivíduo estuda
para buscar a verdade das coisas. E a cristocracia é a fonte da verdade das coisas. Então, você começa a ficar esperto. Mas para você se curar, você precisa ter uma percepção, ou seja, ressignificar. Você precisa parar de tomar remédio, porque eles te mantêm com o conflito ativo. Você precisa evitar releituras, que é aquilo que você falou. Porque eu posso ter um conflito de bexiga, me curar, mas eu posso reler o conflito. Já imaginou se eu não mudasse o layout da sala daquela minha cliente e permanecesse o mesmo? Ela podia até entender, mas toda hora ela estava ali olhando de cara, de frente para o problema. E eu preciso cuidar dos meus rins. Então, eu preciso ressignificar, evitar ficar tomando remédio, cuidar das releituras, ou seja, evitar a releitura do conflito e cuidar dos meus rins. Por quê? Quando nós estamos com qualquer doença, o rim ele é incrível, ele é uma grande importância na nossa vida, são os nossos rins, que são os nossos filtros. Mas sempre que nós estamos com qualquer conflito ativo, qualquer doença ativa, os meus dois rins, eles entram em conflito para guardar energia, para que eu possa enfrentar o que vem pela frente. Nosso corpo, ele é maravilhoso. Ele faz de tudo para buscar a cura. Ele só não encontra porque aqui não permite. Aqui tem uma trava. As crenças familiares, os pais da gente, os tios, os avós, aquelas historinhas para boi dormir que a gente escutava antigamente, né? Que você também acompanha muito bem isso aí. Então, evitar releituras é um grande passo para a gente perdurar mais aqui na Terra. Lembrando que o apóstolo Paulo falava, né? Se viver, se morrer, tá tudo bem, né? Se ficar aqui, tá tudo bem. Se morrer, estamos no lucro. Mas enquanto ficarmos aqui, mais conscientes. E uma das coisas que mais me deu alegria na bioliderança é você fazer o indivíduo identificar a maturidade que ele está, o nível de maturidade. Isso é uma coisa que, cada dia que passa, eu tenho percebido que é vital o indivíduo saber em que posição ele está de maturação, né? Não só de maturação física, mas a emocional, a cerebral, porque a bioliderança bate muito forte nisso. Eu faço questão de apresentar para o indivíduo que categoria ele está, para ele ter aquele choque que não seja um conflito, aquele choque de realidades, né, Herbert? Assim, são muitos os benefícios, né, Juliana? A gente faz pouco tempo que a gente se conheceu, depois desse tempo eu ouvi ali tudo mais e me interessei muito sobre o assunto e comecei sempre estar te questionando, né? Então, sempre que a gente se encontra, eu questiono algumas coisas. Então, isso é muito top mesmo. E como que as pessoas fazem hoje para ter acesso a esses benefícios, né? Você faz consulta, é só presencial, faz online, como que funciona isso aí? Só para a galera ter um... Só valorizando, né, o que o Herbert falou aqui é importantíssimo, gente. Sempre que ele me encontra, ele faz perguntas. Essa é uma chave poderosa que a gente esquece. Quando você encontra pessoas que conhecem alguma coisa que você não conhece, que tipo de pessoa você é? Aquela que faz perguntas ou a que não faz perguntas? Porque se eu não faço perguntas, só me cabe julgar. Isso é uma coisa máxima. Se eu vejo alguém que conhece mais do que eu sobre algum assunto e eu não pergunto para ele sobre nada, o que me sobra? Me sobra patifaria, me sobra julgamentos, me sobra, eu ia falar palavrão, me sobra supor algumas coisas. Mas isto que você falou é fundamental. Nós precisamos perguntar. E às vezes a gente perde oportunidades ricas com pessoas que são mais sábias que a gente em algum determinado assunto. A gente trava por medo, por vergonha, e você faz isso muito bem em todas as vezes que nós tivemos aqui no nosso escritório, nas reuniões aqui, que depois se comenta. Eu atendo, obviamente, a grande potência da bioliderança está no presencial. Mas essa pandemia veio para mostrar para a gente que a gente precisa se adaptar para atender de forma online. Então, hoje eu atendo aqui em Cascavel, mas atendo empresários dos Estados Unidos, de Curitiba,
de Cidade del Este, do Chaco, de outras 2 ou 3 cidades lá no Paraguai, uma série de regiões. Então, as 2 modalidades podem funcionar perfeitamente. É lógico, eu sou um cara de 42 anos, eu ainda gosto de ver o ser humano. Por quê? Porque você tem outras leituras. Eu não consigo, de forma online, ver todas as reações físicas do indivíduo. Eu não consigo ver todos os movimentos do músculo quando eu falo alguma coisa. Eu consigo ver, no máximo, aqui, do tronco. Eu não consigo ver as pernas, eu não consigo ver... De repente, se tem alguma deformidade em algum dos membros, dos dedos, isso tudo tem um porquê, mas é lógico que a gente vem se adaptando, melhorando bastante para adaptar o universo online. Essa do cabelo, por exemplo, você não viria online, né? Só se eu, de fato, como eu tenho que fazer, é chegar, se é mulher ou homem, e falar assim, viu, passa a mão no cabelo aí e puxa um pouquinho e mostra para mim na câmera. Tem cabelo? Se tiver cabelo demais, eu já noto aqui. Porque faz parte, deve fazer parte da minha anamnese. Por exemplo, na artes cênicas ou moda. Quando você une artes cênicas com moda, 2 ensinamentos maravilhosos. A gente acaba deixando de lado por achar que não é importante, mas muitas pessoas que passam por mim podem estar atuando, desempenhando um papel aqui. Eu já recebi uma vez uma pessoa aqui no meu escritório antigo que me procurou para especular o meu trabalho porque ela era concorrente. Eu percebi perfeitamente pela postura corporal. A moda também me ajuda a ver o vestuário, porque como a pessoa se veste, já me diz muita coisa. Então, no presencial, a gente tem um ganho muito maior do que no online. É óbvio, né? Mas é tudo um processo de se adaptar e entender. O fato é, de que forma eu posso ajudar o ser humano com o que eu tenho? Se no presencial, aqui, vocês já vieram no meu escritório, já presenciaram. Eu até brinco com o meu irmão aqui, que ele trabalha às vezes comigo aqui. Esse escritório tinha que ter o triplo do tamanho para eu ter outras coisas, para poder ter mais ferramentas de acesso aqui. Em resumo, as pessoas podem, para ter acesso, basicamente pelo seu Instagram aqui? Pelo Insta, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn também está lá. No LinkedIn também eu procuro deixar ativo. Eu não menosprezem, viu, gente? Não menosprezem. Eu ainda acredito que vai ser uma ferramenta bem séria, bem focada, bem determinada, né? Quando eles puseram stories no LinkedIn, eu falei, meu Deus, daqui a pouco o LinkedIn está virado no Instagram também, mas graças a Deus tiraram. E sempre nas rádios, né? Na Rádio CBN, na Rádio T, também lá no Jornal O Paraná, nesses meios que me acessam, eu tenho certeza que as pessoas podem me achar. E lógico, né? Eu tenho aqui, estou escrevendo um livro, mas eu estou gravando a Bioliderança. Em breve as pessoas vão poder comprar aí a Bioliderança para ter como conhecimento, né? Para poder aí aprenderem o que faz e ajudar todo empresário, o indivíduo de uma forma geral, né, Herbert? Continuando, a gente vê a formação de várias pessoas que conseguem destravar alguns métodos, né? Costumam fazer o download, né? Então, por exemplo, a bioliderança provavelmente ela já existia. O Juliano foi o avatar que fez o download de todo o processo, né? E várias outras pessoas, por exemplo, usar aí como um exemplo o Paulo Vieira, um excelente profissional, né? Ele repassa esse conteúdo, ensina esse conteúdo, no caso dele o método CIS, né? E você tem esse projeto, Juliano, de treinar outras pessoas a ser um coach de bioliderança, não sei se essa é a nomenclatura, a terminologia correta, né? Você forma as pessoas nessa área também, ou, enfim, é um projeto a desenvolver ainda? A ideia não é ruim, né, de você formar novos coaches. É o que eu estou fazendo. Eu estou gravando tudo o que eu sei no estúdio aqui do lado, para em breve as pessoas terem acesso e comprarem e saberem dos conflitos biológicos, das camadas de maturidade, da filosofia, da cristocracia, tudo misturado. Então, a pessoa pode usar aquilo para o seu autodesenvolvimento, mas ela pode também usar aquilo para depois desenvolver pessoas. Então, sim, né, a bioliderança em estúdio, um produto digital,
ela vai ser própria para quem quer simplesmente se conhecer ou também quem queira aplicar isso no seu consultório, no seu escritório, na sua empresa, principalmente. Eu atendo, por exemplo, uma empresa de quase 600 funcionários e onde, vou dar um exemplo aqui, você teve funcionários que tiveram herpes zoster na face, porque ela teve um conflito sério, específico, e aí ela me ligou, Juliano, pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí você entende o tamanho do poder que é essa ferramenta, esse conteúdo, mas, de fato, você colocando esse produto no meio digital, né, Herbert, você entende melhor disso que eu ainda estou começando nessas coisas de tecnologia, mas você pode colocar à disposição para quem quiser se ajudar ou para quem quiser já se formar, né, e atuar como terapeuta, porque é um conteúdo que está lá, né? E hoje em dia a gente sabe que as escolas de coaching no Brasil e creio que no mundo, você tem ali diversas, uma infinidade de escolas. E você colocar esse conteúdo na rede, você pode expor aí para as pessoas terem esse acesso. Então, em breve, né, as pessoas terão a bioliderança digital, mas é aquele negócio, né? Vai colocando conteúdo. Eu já devo ter gravado aí umas 30 e poucas aulas, mas tem muito mais aula para gravar. Em virtude de pandemia, de afastamento, a gente teve que dar uma segurada, mas é para voltar semana que vem com força total de gravação. Juliano, para a gente ir para o final aqui, para o fecha do assunto, Legal. Um assunto que você sabe que me interessou muito foi a nova medicina germânica, né? Toda essa questão do contexto aí. Conta a história, resumidamente, aí da nova medicina germânica, enfim, o que aconteceu. E depois eu queria botar algumas causas físicas, né? Algumas doenças físicas, para você dar uma explanação para a gente, né? Tá bom. Sobre o que ocorre, qual é a causa disso aí, né? Coisas simples do dia a dia que vem do nosso emocional, né? Sem dúvida. Então, Toca aí. a história da medicina germânica, você me contou ela esses dias, eu gostaria de compartilhar com a galera aí. Legal. A medicina germânica, ela foi fundada por um médico chamado Dr. Hammer, o sobrenome dele é Hammer, lá em 78. Ele era médico, e, se eu não me engano, também terapeuta, mas a área de oncologia e do cérebro. E Neurologista. isto, ele é alemão, e aí lá por agosto ele tinha um filho. Esse filho foi tirar férias, tinha 18 anos esse filho dele, foi tirar férias aí no oceano, aí, num barco, e tomou um tiro. De um cara de um outro barco, deu um tiro nele. E esse filho ficou de agosto até dezembro em coma. E o Dr. Hammer não podia fazer muita coisa ali, mas em fevereiro esse filho faleceu. E meses depois o Dr. Hammer teve nele um câncer de testículo. E aí ele, poxa, mas espera aí, o que está acontecendo? Por quê? Da onde? E ele começou a investigar o próprio conflito, a própria doença dele. Começou a tirar as tomografias do local, tomografia do cérebro, e percebeu, na tomografia cerebral que ele tirou, dele mesmo, que tinha uma pequena mancha, uma pequena marca circular no cérebro dele. Aí ele pegou essa tomografia e sobrepôs aos relés do cérebro, ou seja, cada área do cérebro nossa, quando você corta ela em várias partes, você sabe que cada área dela comanda uma parte do nosso corpo. Quando ele plotou a tomografia dele em cima do relé do testículo, ficou exatamente em cima do testículo dele. Não contente, ele fez isso em mais de 10 mil pacientes, se não me engano, que ele tinha. Ele começou a estudar, mapear todas as tomografias, com todos os relés, área cerebral que comanda o corpo, e as coisas começaram a encaixar. E aí ele desenvolveu e fundou a nova medicina germânica, que mostra que toda a doença é oriunda de um sério conflito vivido.
Alguns conflitos mais suaves, outros mais profundos. Grandes tumores no pâncreas e assim por diante. E aí ele começou a fazer esse trabalho, divulgar o trabalho dele, mas ele foi muito, mas muito procurado, foi muito combatido pela medicina tradicional. Inclusive foi perseguido por várias entidades de classe, porque como assim você me falar que um câncer é um conflito não resolvido? Como assim? Existe uma grande indústria por trás, que mostra que vale a pena eu fazer o meio tradicional. Eu sei que a medicina... Eu fui um cara salvo pela medicina tradicional, porque eu estava com o meu quadril esquerdo tomado pela infecção. Então, se eu não tivesse um médico que abrisse, tirasse todo aquele pus, toda aquela coisa e reconstruísse um pouco do meu quadril, eu não estaria aqui. Mas então, eu acho a medicina tradicional traumática, do trauma, das pancadas, das costuradas, do emendar o osso que quebra, eu acho fantástico. Aí o Dr. Hermer desenvolveu essa técnica pelo mundo todo e hoje a medicina germânica contribui para a reprogramação biológica, contribui para diversos profissionais. Lógico que ele se curou do câncer do testículo dele, perdeu o filho, né? E aí se curou do próprio câncer que ele teve, mas faleceu, acho que faz uns 2, 3 anos, acho que com 94 anos ele morreu. E uma história bonita de mostrar pra gente que nós temos toda a capacidade de nos curarmos. Mas, infelizmente, a gente tem uma capacidade enorme de gerar conflito nos outros e na gente mesmo, né? E esse entendimento que é maravilhoso, né? Quando você sabe que se você é um homem casado, você é casado também, né? Você ter essa consciência, puxa, sabe que eu vou amanhecer assim, acordar amanhã cedo e falar assim, poxa, que conflito que eu vou causar na minha esposa? Agora, a gente faz isso sem saber. Pela baixa percepção do mundo real, baixo nível de maturidade. Homem pensa demais com a área pélvica, pensa demais, responde muito com o reptiliano. Isso tudo são fontes de comunicações violentas que eu posso causar pequenos estragos ou estragos maravilhosos de tamanho nas pessoas. Não na maravilha de ser, mas o tamanho que pode ser. E essa consciência a gente precisa ter. E o Dr. Hammer trouxe isso. Aí o Maurício da reprogramação colocou isso dentro do balde dele. Eu peguei a reprogramação e coloquei dentro do meu balde, como você falou. E os downloads vão sendo baixados. O que eu tenho feito foi, como Matrix mesmo, sentado lá e baixado mais coisas para poder deixar a bioliderança mais completa, né? Porque nunca eu não vi até hoje um coach executivo trabalhar com o que eu trabalho. Juliano, vamos lá, para a gente fazer alguns compilados, né? Falando o bate-bola aqui e jogar algumas doenças e você fala o que quer dizer cada uma, né? Gastrite, por exemplo. Às vezes tem coisa que dá branco, você precisa investigar melhor. Vamos lá. Tá bom. Gastrite. Raiva. Só que nós temos duas curvas no estômago, a curva maior e a curva menor. Uma das curvas tem a ver com raivas familiares e outras com raivas diversas. Outras pessoas, empresa, colegas, sócios. Mas tem uma curva do estômago que é muito raiva familiar. Vamos lá. Intestino preso. Puta merda. Intestino preso. Nós temos uma união de 2 sentimentos que são foda. Raiva mais mágoa, né? O que faz eu não botar para fora o que eu preciso? Eu tenho raiva com mágoa. Fiquei magoado. Eu posso sentir raiva do que você falou para mim, por exemplo. Mas a gente vai lá, conversa, tá tudo certo. Agora, eu posso sentir raiva do que você me falou e ainda ficar extremamente magoado. Então, eu tenho união de 2 fatores, de 2 sentimentos muito ruins. Lembrando que o estômago, por exemplo, né, a gastrite, é uma raivinha pequena. Aí nós temos a vesícula, que é uma raivona. Aí nós temos
o pâncreas, que é ódio. Então a raiva tem 3 fatores de densidade. Mas o intestino preso, a gente tem aí raivas. Quem nunca teve um intestino preso, né? Então, são pessoas que convivem com a raiva frequentemente e convivem com mágoa frequentemente. Então, se você conhece aí alguém, eu tenho pessoas na minha família que têm intestino preso. Eles ficam... Eu tive intestino preso por muito tempo. Muito tempo. E hoje, graças a Deus, as coisas foram resolvidas. Mas eu tenho gente próxima a mim que vão cada 4, 5 dias no banheiro. Né? E o normal, o que é o normal? É difícil saber o que é normal, mas o normal, pelo menos uma vez por dia. Né? E aí a pessoa, quando é trancada, quando está... Né? Nós temos ali uma baita carga de raiva, com uma baita carga de mágoa. E aí, meu amigo, lá na frente a conta fica alta. Vamos lá, outra coisa aqui é infertilidade. Né? Tem muita gente que tem esse problema, né? Do homem, vamos lá, o que faz uma pessoa não ser fértil? Vamos lembrar de testosterona e progesterona, né? Os hormônios masculino e feminino. No homem, o que faz eu ter baixa testosterona? Primeiro, se for de origem sistêmica, todos os homens na minha família eram fêmeas da casa, quem mandava era a mulher, as mulheres lá dominavam, e aí nós sempre fomos criados pequenos. Certamente eu vou ter um nível de testosterona menor. Outra coisa, na minha árvore genealógica, teve alguém que foi punido, castigado por ter tido filhos. São coisas que vão influenciar na minha sequência sistêmica. Na mulher, né, a infertilidade, talvez eu cresci como criança escutando a minha mãe dizendo que ter filhos é uma merda. Ter filhos não vale nada, só me atrasou, só fez mal, maldita hora que eu tive filhos. Então aquela trompa, aquele ovário, aquele útero vai crescer de que jeito? Vai crescer entendendo que ter filhos é uma merda. Né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que têm trompa, ovário e útero, trompas principalmente, bem pequenininho, né? Que já não contribuem. Então você tem que olhar para esses 2 cenários, né? Tanto no homem quanto na mulher. E quando você tem um homem que os níveis de testosterona são baixos, a chance dele não procriar é grande. Então a gente não olha só o biológico, porque não produz, a gente olha também o sistêmico, o emocional. Cresci a vida inteira, minha mãe não me criou, sempre me botava de escanteio, nunca estava à frente das coisas, meu pai não me levava para ver jogo de futebol, sempre ficava lá fazendo atividades mais femininas. Como eu vou crescer? Qual é a quantidade de testosterona que eu vou ter dentro do meu corpo? Então, são coisas que a gente deve prestar atenção para se falar em infertilidade, né? Mas é muito, eu acredito muito nas gerações que nos antecederam, né? De como as crianças ao mundo, que vieram ao mundo, de repente você tem um bisavô que engravidou a bisavó e foi condenado, escondido, né? Engravidou escondido. Então, a gestação daquela bisavó foi velada, foi sacrificada. E aí, se isso passa de geração para geração, eu posso ter sérios problemas de fertilidade. São coisas que a gente tem que olhar com muito carinho. E mais? Outra coisa aqui, pedra nos rins. Puta merda. Quem nunca teve, né? Digamos que pedra no caminho, ela tem várias vertentes, mas pode ser também liquidez financeira. Problemas quando você perde muito dinheiro, quando você tem um indivíduo que perde líquidos, líquido. Quando a gente perde, você pode ter um cálculo renal. Pedras no seu caminho. Não? Então, por exemplo, se você tem pessoas ou coisas ou situações que criam empecilhos de você conquistar seu território, né? Como eu falei, o sistema urinário também depende dos rins, que você tem uma possibilidade de ter pedra nos teus rins, quando você tem pessoas que impedem os seus avanços, né? Pessoas, coisas, e você tem ali
uma particularidade bem interessante com relação aos rins. Mas o que eu tenho visto muito com pedra renal, cálculo renal, é a liquidez financeira. Quando você perde muito dinheiro, você não ganha dinheiro suficiente, você vive o dinheiro perdendo, né? Você liquidez, é como se perde líquidos. E quando você tem essa vertente nos seus rins, é bom a gente sempre olhar pela questão financeira também. E pedras no caminho. Pessoas, né, que estão ali sempre impedindo seus avanços. Eu olho muito para isso também. Eu deixei por último aqui o pior, vamos falar assim, que basicamente tem atingido muitas pessoas, né? E a gente vê cada dia mais evidente isso aí, que é a depressão, né? Depressão. E é um assunto bem delicado, assim, várias pessoas passam por isso, e até muito tempo atrás, religiosos, né? Vamos lá, voltando, enfim, é um assunto complicado. Falava que era, sei lá, coisa do inimigo e não sei o que e tal, mas não, realmente é uma doença, né? Mas o que que acontece? Cara, são várias coisas, né? Mas a principal, na minha opinião, é uma distância muito grande de Cristo. Aí você olha isso central. Aí depois você olha o periférico. Se eu tenho um grande distanciamento de Cristo, então eu não me sinto amado. Por quem? Pelo pai, pela mãe, pela mulher, pelo gato, pelo papagaio, pelo chefe. Ninguém gosta de mim. Mas por quê? Quando eu descubro que é o amor de Cristo que vale, esses outros amores, eles são periféricos. Quando eu descubro que eu preciso ser validado só por Cristo, e eu já fui. Então, eu não preciso ser validado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu chefe, pela minha namorada. Não, eu já fui validado. Eu me sinto menos capaz. Eu sou capaz porque eu conheci alguém que foi capaz de entregar o filho dele para ser crucificado. Então, quer capacidade maior que essa, eu me sinto menos coisa, porque eu estou longe da fonte principal. Lógico, né? Aí você olha, sistema familiar. Uma família que não veio em Cristo, não teve a fonte, não se aproximou, não orava junto, não agradecia as coisas juntos, que foi construída num cenário distante, pueril, pobre, essa pessoa tem uma tendência grandiosa a ter depressão. Aí vem uns remedinhos que a gente pode colocar, além de Cristo, que é o que eu falo aqui, servir. Quando eu sirvo a alguém, a um indivíduo, 2, 3 ou milhares, não dá tempo de eu me preocupar com o meu umbiguinho. Ó céus, ó vida, tô triste, tô feliz. Porque preocupar se eu tô triste ou feliz mostra que eu sou quarta camada de maturidade, e são 12. E se eu tô aqui, tô tristinho hoje, é importante a gente saber se a gente tá triste ou feliz. Isso é importante. Agora, mais importante é de quem eu preciso ser validado. E outra coisa, nós temos que estar preparados para sermos rejeitados. E nós seremos. Essa frase já cura uma grande semana da gente. Nós seremos rejeitados. Na empresa, no emprego, nos amores, nas tarefas. Mas quer rejeição maior do que Cristo sofreu? Então nós temos que ter essa capacidade de entendimento. E nós temos que estar preparados para fracassar. O ser humano precisa ter essa capacidade de resiliência, senão ele não aguenta a pressão. Mas quando eu pego as origens, quando eu vou nas minhas origens familiares, eu vou ter um monte de coisa ruim lá. Um monte de falhas, um monte de acertos. Mas onde não tem falha? É no entendimento de Cristo para a nossa vida. Ali não tem falhas. Ali não tem falhas. Agora, a depressão,
eu preciso olhar para o sistema familiar, eu preciso olhar para o sistema que nos antecedeu, os nossos avós, bisavós. Só que isso tudo está na periferia. Só que as pessoas tiram o centro, que é Cristo, e ficam buscando justificativa na periferia. Ah, porque minha bisavó, ela tratou muito mal a minha mãe, minha avó tratou muito mal a minha mãe, e minha mãe não dava carinho pra gente. Peraí. Você tá vivo, eu tô vivo aqui, ó. Se a tua mãe não te desse carinho, ela tinha te matado, te jogado no lixo. Não te nutrido. Aí você pergunta pro indivíduo, viu, você mamou no peito? Mamei uns 6 meses. Então como assim que a tua mãe não gosta de você? Ela podia ter te jogado fora. Ah, o meu pai só me viu quando eu nasci, depois só me viu quando eu casei. Beleza, ele podia não ter tido. Podia ter jogado fora, matado. Mas ele teve. Então, quando a gente começa a aceitar que o amor de Cristo é soberano, o amor do nosso pai e da nossa mãe, eles são nossos parentes. Que o pai maior é um só. Nós temos força para sair dela. Nós temos força para sair dela. Todo mundo aqui deve conhecer pessoas que têm passagem por pessoas depressivas ou que tem ali. Mas nós temos que nos apegar ao principal. A gente está acostumado, Herbert e galera, a se agarrar no periférico. Que é o mais fácil. É mais fácil falar assim, puta, minha mãe não me deu carinho. Ah, meu pai nunca jogou bola comigo. Meu pai nunca foi na escola. Ah, minha mãe nunca me encheu de beijo na frente da escola para dizer que me amava. Tá, mas e aí? Nós vamos pegar na periferia mesmo, lá em cima. Será que não é melhor a gente pegar aqui? Na força maior? Aí quanto mais forte a gente fica aqui no meio, esse periférico começa assim, não, mas meu pai me ama pra caramba, ele me fez. Se ele não me amasse, ele podia ter me matado. Minha mãe, então, pô, coitada, secou o bico do seio, não deu pra me dar a mamar nem na primeira noite. Mas você sabe o que essa mulher passou para aquele bico de seio ter secado? E eu sei o que é um bico de... Né, a mama que seca de um filho que acabou de parir. Como assim? Como é que você explica isso? Uma mãe que fica 9 meses com a criança, na hora de porrar de mamar, seca o leite. Eu tenho certeza que secou, não foi porque ela quis. Foi porque ela estava com medo de perder o emprego. Foi porque ela tem um marido estúpido que achou, viu, não dá muito de mamar que as tetas vão cair. Tem umas série de atividades que faz o leite de uma mãe secar. Eu tenho certeza que se ela pudesse escolher em sã consciência, assim, não, deixa eu dar de mamar pro meu filho 2 anos no meu peito. 3 anos, de pé assim, mamando, tava ótimo. Mas a depressão, ela é combatida. A gente ocupa muita desculpa com periferia, os periféricos. Eu coloco muito a culpa em pai e mãe, em ó céus, ó vida. E aí eu tenho que puxar a sardinha para o nosso querido e amado 2 pessoas. O Ítalo Marcilli, que entende que, e me ensinou, doutor Ítalo, psiquiatra, que falou que cada um tem a vida que merece e que a gente tem uma capacidade enorme, enorme de entender que nós enchemos o saco da vida das pessoas. A gente tem uma capacidade enorme de encher o saco das pessoas. Por quê? Porque a gente acaba colocando a culpa no periférico. Só que a responsabilidade pela vida que eu tenho em toda essa jornada é minha. De todas as cagadas que eu fiz na minha vida, todas a responsabilidade foi minha. Todas as coisas ruins que eu fiz para alguém, todas as responsabilidades foram minhas. Foram as escolhas que eu fiz. E um outro cara que eu preciso, né, baixar o meu chapéuzinho aqui é o professor Olavo de Carvalho, que infelizmente faleceu aí no dia 24, que ele me trouxe para essa vida do estudo e buscar o ensinamento da Bíblia, mas principalmente da verdade, né? Então, para a gente encarar a depressão, meu amigo, a gente tem que enfrentar a verdade das coisas. Que nem você falou aí a parte do servir, né, de ocupar a cabeça. Inclusive tem um ditado popular que é bem clássico nisso aí. E ditado popular nada mais é do que pérolas da sabedoria cristalizado pelo tempo, né? Então,
que diz bem assim, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E é exatamente isso, basicamente, que você falou agora há pouco também, que é a questão de servir as outras pessoas, enfim, né? Além do contexto principal que é Cristo. Juliano, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, foi um prazer trocar essa ideia com você. Espero que esse conteúdo chegue para muitas pessoas e com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Então quero fazer um agradecimento especial por você aí que estava pronto, mandei em cima do laço, Juliano, vamos participar da live comigo, você aceitou de prontidão. Deixa aí o seu perfil nas redes sociais, né? Como faz para as pessoas receber o seu podcast, né? Aonde elas vão para acessar e tudo mais, em qual plataforma de áudio elas encontram. E deixa também uma frase aí pra galera, transborda um pouco aí pra galera. Um pouco mais, né? Vamos lá. Até eu peço a tua ajuda, né? O meu podcast, por enquanto, ele está na lista de transmissão do WhatsApp. Então, se você puder me ajudar a colocar eles nesses Spotify da vida, Deezer, você será bem-vindo, né? Eu tenho mais ou menos 230 áudios já prontos, né? Já distribuídos. Vamos colocar. Só marcar aí a data que eu vou aí, é bem simplesinho, bem fácil de fazer. Essas coisas a gente admite que a gente falta empenho de aprender a fazer. As minhas redes sociais, né? O @JGGazola, com um Z e um L só. Tem um outro perfil que eu estou desenvolvendo agora, que é o @bioliderança, que eu pretendo trabalhar em paralelo, junto, né, com essas coisas. O Facebook também está lá, disponível. LinkedIn também, mas depois, eu acho que o principal é o nosso querido Instagram. O meu podcast, para as pessoas receberem, toda segunda-feira, é só mandar, ou manda ali um direct no Instagram que quer receber, ou manda um WhatsApp para mim, no 45 999 17 11 92, e aí eu cadastro na lista. Eu tenho mantido uma boa ética, uma boa integralidade, eu chamo. Eu não tenho o costume de ficar socando coisa na lista de transmissão para vender coisas, entendeu? Eu prefiro respeitar, um canal de podcast, e tenho mantido essa ética, essa conduta há 5 anos já. Então, prefiro manter assim. Então, repetindo, 45 999 17 11 92, e aí a galera pode receber e compartilhar esse conteúdo para todo mundo aí. Deixa uma última frase aí, enfim, algo para... A minha ex-aluna, cliente, amiga e fornecedora de bolos aqui também, a Elaine, ela botou uma frase que eu costumo repetir também. E foi eu que citei ela, que é: quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. Né? Para mim faz todo sentido essa frase. Quanto mais maduro um ser humano é, menos ele adoece. E eu não falo de maturidade no sentido de idade, de cronologia. Eu falo de percepção da vida real. É isso que a bioliderança faz. Deixa as pessoas mais fortes, entregando a verdade do mundo real. Se o mundo real é eu entender que nível de maturidade eu estou, se o mundo real é perguntar coisas que ninguém te perguntaria, mais eu amadureço. Se eu mais amadureço, eu adoeço menos. Então, essa é a nossa frase. Quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. É isso aí. Juliano, obrigado. Novamente agradecido aí por essa aula, esse conteúdo monstro que você entregou pra gente. Top demais. E toda segunda-feira, pode variar um pouco o horário, mas a gente está ao vivo aqui no Instagram, com lives, com conteúdos legais, conteúdos incríveis, na verdade, como o conteúdo do Juliano aí. E quero agradecer a todos que ouviram o podcast até aqui, que assistiram, acompanharam a live até aqui. E muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Até segunda-feira que vem. Tamo junto. Valeu, Juliano. Quinta-feira tamo junto. Valeu. Falou. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Beijo a todos.